Livro de 2 Reis, capítulo 19, versículos 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui esse texto ele nos conta, fala aqui do Elias. O Elias, ele estava aqui fugindo da Jezabel. A Jezabel ameaçou matá-lo. E ele estava aqui fugindo, imagina. Um profeta que tinha acabado de vencer lá, né, lá com os profetas de Baal, mas ele aqui estava fugindo. Eu vou ler aqui no 9, que diz assim: então ele estava fugindo, ele entrou numa caverna, né? E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me matarem. E ele lhe disse: sai para fora. Então Deus disse para ele: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e que fendia as penhas, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Esse é o texto. Eu pensei algumas coisas aqui, fiquei aqui refletindo sobre algumas coisas. Aqui, né, quando fala do vento, do fogo, do terremoto, eu pensei assim que Deus, ele tem N maneiras de manifestar-se, entende? Mas pensei assim que quando Deus ele quer falar conosco, não é no meio da tempestade. Quando ele quer falar conosco, é como ele dizer assim: sente-se aqui. Sabe quando você quer conversar com alguém, você não vai conversar a pessoa andando para lá e para cá e fazendo tantas coisas. Não, sente aqui. É como Deus falar: sente aqui, escute. Escute. O que você faz aqui? O que você está fazendo aqui? Então, essa pergunta nos leva assim, é como dizer assim: pense um pouco. O que você está fazendo aqui? E o Elias ali estava, vamos dizer assim, culpando Deus e o mundo por ele estar sendo perseguido. Meu Deus, eu sou zeloso, eu estou aqui na obediência a ti e quero me matar. Mataram os outros profetas, eu fiquei só, uma queixa medonha, queixando-se com Deus, né? Mas Deus fala: pense, o que você faz aqui? Entende? E o que nós poderíamos tirar de mensagem prática para nossas vidas, aprender com isso? Eu quero dizer assim, né? Pensar assim com você. De repente, você está aí naquela luta, você está aí em uma caverna. Então, caverna lembra o quê? Dificuldade, limitação. Ele estava escondido lá, fugindo. Às vezes também culpando a Deus e o mundo. Eu tô aqui, porque eu tô aqui, porque fizeram isso comigo, o fulano fez isso, sabe, Deus não me ouviu, eu tô aqui, todo queixoso. Escuta Deus te falar:
Pare, pense um pouco. Por que você está, né, nisso aí? Entendeu? Então é como pensar assim também, não é hora de você estar aí culpando ninguém, nem muito menos a Deus. Sai dessa caverna. E aqui Deus vai orientar ele, né? Então sempre quando Deus pergunta o que você, né, tá fazendo aqui, o que faz aqui? Ele vai, né, se queixar e explicar a situação. Mas aqui Deus não vai, é como se não, né, desse muito, muita atenção porque ele tá falando, né? Enchesse, desse muita vazão o que ele tá falando e, ai, é mesmo, ai, que dó de você, ai, Deus não acrescentou, sabe? Não deu, como é que eu diria, pano pra manga, assim, para ele ficar nessa situação. Mas Deus falou assim, não, sai daí. Aí orientou ele, vai, né? Aqui é bem interessante o texto, vocês podem ler aí. Vai e unge outra pessoa no teu lugar. Quer dizer, faz alguma coisa, não vai ficar aí culpando ninguém, sabe? Nem culpando Deus. E Deus deu uma orientação para ele, faça assim, assim, assim. Mandou que ele ungisse outra pessoa, porque ele estava cansado, né? É, então é sobre isso, é sobre assim, não ficar aí nas nossas cavernas, culpando, queixando-se. É sobre buscar ouvir a voz de Deus e ter sempre a certeza que Ele tem uma direção para mim e para você. Entende? Ele tem uma direção. E quando Ele quer falar conosco, assim, Ele não fala no barulho, Ele fala. Então, assim, essa voz macia, lembra o quê, né? Algo centrado, né? Como Deus fala, sente aqui, eu quero falar com você. Escute. Escute, saia do barulho, tá bom? Então é sobre isso. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra que nos ensina, Senhor, a buscar a Ti, a sair, né, do barulho e buscar a Tua presença e não ficar queixoso contra Deus, nem contra as pessoas, mas é que nós possamos refletir, por que estamos aqui, por que me aconteceu isso, e entender que tem uma saída. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a caminhar firmemente contigo, e sempre dizer que o Senhor é bom e que o Senhor nos ouve. Ajuda-nos, ensina-nos a nos aquietar para ouvir a Tua voz, a Tua direção. Obrigada, Pai. Amém.